Oi, pessoal, eu sou a Cis, estou aqui em mais um episódio do Marque Papo com a minha amiga Sara. Oi, Sara, tudo bem? Olá, Cissa! Olá, pessoal! Como estão? E é isso aí, gente. Hoje a gente está com um convidado muito especial, Francisco Mitidieri. Muito obrigada pela sua presença, Francisco. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua presença. E tá, nosso convidado de hoje é um convidado muito legal, muito incrível, É sabia? verdade, um convidado de peso. Ele é formado em engenharia agronômica por Lavras, fez mestrado aqui no Exalc, é exalquiano também, e hoje atua, né, como Instituto Federal do Mar. A gente vai bater um papo aí sobre agronegócio, política agronômica. Bem interessante, tão importante isso. O nível só tá aumentando aqui. Vocês perceberam, a cada episódio é um convidado mais legal que o outro, assim, vai subindo, só vai subindo, só vai subindo. Seja muito bem-vindo, Francisco. Obrigado. Como eu comentei, uma satisfação muito grande participar tentar transmitir um pouco para os ouvintes, né, um pouco daquilo que é a rotina nossa do Ministério da Agricultura, um pouco da história e um pouco de indicação geográfica, que é dos assuntos que nós vamos falar também. Que legal. Bom, Sá, vamos começar? Vamos embora. Francisco, conta pra gente um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sobre como você chegou até aqui, quem é o Francisco? Bom, Francisco José Mitidieri, Piracicabano. Então, eu sou nascido aqui, sou filho do professor da escola, da Exalc. Meu pai foi professor de botânica, muitos anos aqui. Minha mãe cantou no coral da Exalc muitos anos também. Então, assim, você está em casa, também. Estou em casa porque desde criança eu acompanhava, né, as ações aqui na Exalc, andava de bicicleta por aqui nos finais de semana, enfim. Que legal. Sou casado com a Miriam, que também é agrônoma, é minha colega de turma, e pai da Beatriz e pai do Thales, os dois filhos nossos. E conta um pouquinho pra gente, ele falou um pouco, seu pai, né, já era da botânica, então eu imagino que um pouco do seu interesse tenha surgido daí, mas conta pra gente um pouquinho mais como que te motivou a cursar engenharia agronômica, e por que Lavras, né, por que não Exalc, já que você estava aqui nesse... Certamente o fato do meu pai ser agrônomo já acompanhava ele, né, quando criança, em algumas ações que ele fazia com aulas práticas da turma. E quando, na década de 60, ele e minha mãe compraram um sítio, uma pequena chácara aqui perto. Hoje já é até cidade, né, já virou cidade. E nós moramos lá. Eu morei 3, 4 anos, passei a minha infância lá. Andava de bicicleta o dia inteiro, subia em árvore. Coisa boa. Né, naquela época, a gente, não sei se vocês já ouviram falar de cerejinha das Antilhas. Já ouviram falar de cerejinha das Antilhas? Então já tínhamos lá 5 pés de cerejinha das Antilhas. Nada mais é do que a acerola. Sim. Então, pelo fato de ele ser professor de botânica e estar ligado à Exalc, uma instituição, né, de primazia em termos de agricultura, ele já trazia essas novidades, já se conhecia. Então, ele formou lá a chácara com algumas variedades de frutíferas bem interessantes. Então, foi daí que talvez surgiu aí o interesse de trabalhar para o agro, né, e fazer agronomia. Eu prestei... A Exalc ainda é FUVEST, né? Então, desde aquela época, o exame era em dezembro e janeiro. E Lavras tem ainda 2 vezes por ano. Dezembro e janeiro e depois em julho. Na primeira vez que eu prestei, eu não entrei aqui. Fiz 6 meses de cursinho e entrei lá. E já resolvi ficar por lá mesmo e fiz a graduação lá em Lavras. Que legal. Depois, mais tarde, fiz o mestrado aqui na área de forrageiras, né, no departamento de desenvolvimento animal. E em Brasília, eu fiz o MBA em gestão de agronegócios. Legal. De modo que eu passei por 3 modelos de academia, né? Eu conheci a escola acadêmica de Lavras, a escola acadêmica da Exalc-USP e a escola da UNB, da Universidade Federal de Brasília. Eu tenho uma boa noção de qual é o enfoque que cada uma das escolas dão. Isso é muito interessante, né? Porque Lavras também são grandes na parte agrária, né? E também essa bagagem, né, de
pegar um pouquinho de cada lugar, o melhor de cada lugar e poder construir. Foi bacana, porque a gente pôde. Lavras tem assim tem muitos alunos são do Brasil Central, a grande parte filho de agricultores e pecuaristas, e ela tem um cunho muito prático, né? As ações práticas são muito usadas, levadas lá pelos alunos e professores. A Exalc ela tem um cunho de gestão, né? Também todas elas têm, logicamente, na grade acadêmica um pouco de cada coisa, né? Mas a Exalc tem uma linha de administração e economia rural, sociologia, gestão, né? Bastante forte. E a UNB ela tem bastante esse caráter de políticas públicas. Então é interessante que dá para ter uma boa ideia. É uma noção do todo, né? E aí, falando um pouquinho mais sobre a área que você atua, como começou essa profissão de auditor fiscal federal agropecuário e o que te motivou a seguir nela? Logo que eu me formei, eu fui para o mercado de trabalho, fiquei 1 ano no modelo cooperativista, trabalhando em cooperativa, e depois fui para multinacionais de insumos agropecuários. Então, trabalhei por 18 anos em empresas que produzem insumo agropecuário. 2 empresas, na verdade, então deu para a gente ter uma boa noção da área da dinâmica do mercado de insumos agropecuários, né? Marketing, vendas, produção, ajustar a produção e o discurso de marketing ao público-alvo que se direciona à venda daqueles produtos. Então, eu pude ter essa boa experiência na área de gestão também, fui gerente de produto. Posteriormente, eu já estava no mercado com 1 ano e meio dando consultoria, surgiu o concurso do Ministério da Agricultura para a carreira de auditor fiscal. E eu prestei o concurso e entrei. Legal. Na época, foi a gestão do ex-ministro Roberto Rodrigues. E eu fiquei em Brasília 5 anos. Lá, como auditor fiscal, eu acumulei o cargo de coordenador geral de zoneamento agropecuário na Secretaria de Política Agrícola, que também é uma outra ferramenta que a gente pode depois comentar de como o Ministério da Agricultura se envolve nas questões do agronegócio de maneira geral, né? Então foi assim, aí de lá eu pedi depois, surgiu a oportunidade, eu pedi a remoção para Piracicaba. Nós temos um escritório aqui do Ministério da Agricultura e hoje eu sou ligado à Superintendência Federal de Agricultura de São Paulo, com escritórios no interior do estado, as unidades técnicas, e aqui em Piracicaba nós temos um escritório da Unidade Técnica de Campinas. Bastante coisa. Legal. Para a gente entender, assim, porque eu acho que quando fala assim, auditor fiscal, acho que já vai ter aquele medo, assim, de todo mundo, né? É uma baita responsabilidade. Mas no seu dia a dia, como que é o seu trabalho, os seus desafios diários, o que envolve ali uma de atividades? O Ministério da Agricultura, ele tem uma equipe, né, o quadro, o quadro técnico, né, que a origem, a base é ou engenheiro agrônomo ou veterinários, zootecnistas, farmacêuticos, que fazem o trabalho de defesa agropecuária. O trabalho do Ministério, né, ele está dividido em trabalho de defesa agropecuária e de políticas públicas. Dentro da área de defesa pecuária, rotina, né, que você comentou, nós temos um serviço chamado Vigiagro, que é a vigilância agropecuária, que são os nossos colegas que ficam nos portos e aeroportos. Esse trabalho é importantíssimo para controlar, supervisionar, fiscalizar os produtos agropecuários que entram e que saem do país. Para vocês terem uma ideia, eventualmente uma doença ou uma praga que não tenha aqui no país, se ela vier numa carga, pode vir numa carga de madeira, nos estrados de madeira que trazem produtos de manufaturados, por exemplo, eles vêm em cima de um engradado, né, algumas pragas podem vir nessa madeira. Mas esse é um exemplo, né? Pode vir uma praga que, por exemplo, afete a soja nossa, e que não tem aqui. Se essa praga vem,
ela, por ser de fora, ela não tem inimigos naturais. Então, o crescimento dela é uma explosão, né, do ataque dessa praga e pode colocar o nosso agronegócio em risco, severamente em risco. E a saída de produtos, da mesma forma, a saída de produtos agropecuários daqui para países que são nossos parceiros comerciais. Então, esse é um trabalho do Ministério nessa equipe do Vigiagro. Outra equipe, também da carreira do auditor fiscal, trabalha nos laticínios, né, nos estabelecimentos de matadouros, né, de carnes de frango, carne de suínos, e mel, entrepostos de produção de mel, ovos, é o chamado CIF. Você já deve ter visto esse selo, né, o carimbo do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Então, essa equipe também trabalha, e no sentido também de verificar, inspecionar, por exemplo, brucelose em carne, né, sintomas, né, de gado abatido que causam sintomas na carne, deixam marcas na carne, tuberculose, brucelose e tal. Então, esse é uma outra área. E uma outra equipe trabalha também na fiscalização de insumos agropecuários. Então, fertilizantes, adubos e corretivos é um dos produtos de insumos que a gente trabalha. Sementes e mudas é outra área que essa equipe trabalha. Do lado, agrotóxicos, né, defensivos agrícolas é outra, e do lado animal existe o correspondente. Então, sêmen, fiscalização de sêmen de gado, cavalos, produtos, medicamentos animais, né, uma vacina, por exemplo, por a aftosa, a empresa que produz a vacina é fiscalizada pelos colegas que fazem insumos pecuários, né? Sempre trabalhando a cadeia anterior ao produtor rural. Ou seja, a ideia é que a gente entregue para o produtor, né, produtos confiáveis com qualidade e rastreabilidade, garantir que ele tenha sido produzido dentro da legislação, dentro das normas, para garantir que o agricultor nosso compre produtos que estejam com os níveis de garantia previstos, qualidade. Então, essa é a outra atuação nossa, né? Então, essa é a rotina dessas equipes que estão no... E políticas públicas. A última área, né, outra área que eu não citei, são essas relativas, referentes ao selo arte, ao próprio plano ABC+, que a gente vai comentar rapidamente, e as indicações geográficas, que é uma outra política pública que o Ministério atua no fomento, né, na estruturação, na articulação, e alguns colegas, alguns auditores fiscais, assim como eu, trabalham nisso aí também, nessa política pública. Bem interessante. Eu tive de trabalhar em ação forte. E realmente tem uma atuação, o mapa tem uma atuação muito forte, assim. Eu lembro que em dia que aparecia o fiscal, né? Era um dia que todo mundo ficava tenso, porque lá o fiscal perguntava coisa por coisa, e ele podia perguntar a qualquer um, né, que trabalhasse ali, então todo mundo ficava ali com a ponta da língua, com medo. E a legislação, os normativos prevêem mapas, né, de controle, anexos que são preenchidos, né? Isso tudo está previsto em lei, previsto em normas, em portarias, e é nisso que a equipe trabalha, né? Tem toda uma questão. É importante, né, para garantir realmente qualidade. Isso. O agricultor tem que ter segurança de que ele está comprando um produto. Imagine se, no caso, vamos pegar o exemplo de fertilizantes, né? Ele compra um fertilizante 4, 14 e 8, que é uma fórmula muito comum, né? 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. Significa que a cada 100 quilos ele teria lá, né, 4 quilos de nitrogênio disponível para a planta. 14 de fósforo e 8 quilos de potássio. Imagina que se esse produto que ele está comprando não tenha sido produzido dentro da normalidade, da conformidade, ele estaria aplicando, pensando que está fornecendo um fertilizante para a planta e, na verdade, não teria essa quantidade, né, caso não seja produzido dentro das normas. É aí que, então, a equipe de fiscalização do Ministério fiscaliza a produção. E as normas estão previstas para que garanta que tenha no produto final aquela fórmula 4,14,8. A mesma coisa são sementes, né? Imagina um produtor plantar uma soja, um milho,
imaginando que está comprando um saco de semente, aquela cultivar, com aquele rendimento, aquela adaptação àquele local. Hoje em dia isso é tudo muito questão de recomendação de cultivares, né? Hoje o Brasil, né, é mapeado e se tem de forma muito certeira quais cultivares vão melhor e são mais adaptadas a uma região, a uma condição, né? Algumas para verão, outras para safrinha. E então a legislação de sementes e mudas prevê que ela tenha qualidade de pureza física e germinação e a qualidade genética que deve ter, né? Se ele planta uma cultivar errada no lugar errado, o rendimento não vai ser o mesmo. E de todas essas áreas que você mencionou, que a equipe é dividida, tem alguma que demanda mais atenção, ou que o pessoal, tipo, tem um maior contingente de pessoas para poder estar ali fiscalizando, ou é mais dividido, digamos assim? Não, eu acredito que a defesa agropecuária é uma área que o Ministério dá bastante prioridade, né? Essa é uma responsabilidade do Ministério da Agricultura manter junto com os estados, né? Que tem o serviço federal, depois tem o serviço estadual de defesa agropecuária e o serviço municipal. E o Ministério, como órgão federal, é o órgão que coordena e produz as políticas macro, né, para essas áreas. Então, defesa agropecuária é uma área muito sensível, que Vigiagro está dentro, aquelas que eu comentei estão dentro de defesa. Né? E a outra é políticas públicas. São políticas que o Ministério é demandado, né, o setor, o agro, né, demanda que a gente formule políticas públicas e atue nessas políticas, como é o caso de indicação geográfica, uma delas. Né? Francisco, pelo que você falou aí, a gente vê que você já andou bastante por esse Brasil, né? Já viu bastante realidade de produtores e cada canto do Brasil, imagino que tenha coisas assim muito diferentes, né? A realidade daqui não é a do Nordeste, né? Do Norte, imagino que você, né, com esse trabalho do Ministério, conheça, né, mais do que ninguém essas realidades. E a gente queria saber o que você tem visto aí de tendências, inovações agropecuária, que você acha que veio para ficar. A gente vê também que vem muitas coisas que acabam sendo modismos, né? Vem, mas acaba não permanecendo. Mas o que você acredita de inovação e tendência que vai ser forte aí nos próximos anos? Você comentou uma coisa muito interessante, né? O Brasil ele é muito grande, né? É um país continental. Então nós temos diversos Brasis. Eu costumo, às vezes, em algumas apresentações, comentar que o Brasil é uma colcha de retalhos, né? Você tem níveis de produtores, né, de grandes, médios, pequenos, com necessidades diferentes, de norte a sul. Temos 7 biomas diferentes, com condições climáticas totalmente diferentes. E para isso, as tecnologias elas também têm que ser quase que adaptadas para cada caso. Né? Então, é aquele tipo, a questão de cada caso é um caso e nós temos que saber muitas vezes quando o perigo de generalizar, né? Não, o agricultor A ou o agricultor B, ou o agricultor daquela região é assim, assim, assim. Não, depende, né? Precisa justamente, cada caso vai ser um caso e entender a realidade de cada grupo, as especificidades de cada grupo de produtores. Mas é interessante resgatar um pouco do trabalho que foi feito até hoje, né? Há 50 anos atrás, o Brasil era um importador líquido de alimentos. E naquele momento, um grupo de iluminados, né, de lideranças, eles formularam algumas políticas que transformaram o Brasil nos últimos 50 anos e trouxeram o agronegócio até aqui onde nós estamos. Um país que produz alimentos para a sua população e ainda exporta para alimentar 1 bilhão de pessoas. Né? E algumas... a gente tem até que desmistificar alguns discursos. Né? Por exemplo, se nós somos um grande produtor, um líder, né, produtor líder de diversos produtos,
e ainda exportamos para 1 bilhão de pessoas. Por que temos ainda pessoas aqui no Brasil que passam fome? A questão não é produzir alimentos, produção de alimentos. A questão é acesso ao alimento, né? Então, nós precisamos gerar emprego, gerar renda, para que essas pessoas possam comprar alimentos. Eu, nas minhas andanças aí, acho que vocês já devem ter se deparado com isso. Você vai comer no peso, aqui em Piracicaba, né? Tem diversos restaurantes por quilo, por peso. Você faz um prato com uma carne, arroz, feijão, salada e talvez uma água e 400 gramas, 450 gramas, você vai pagar R$ 35. Eu pergunto, em que país do mundo você come por 5 euros um prato de comida? Então, tudo isso que foi feito trouxe o país numa posição onde o alimento é barato aqui no Brasil. 5 euros você não come em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum. No máximo um salgadinho. Então, hoje nós temos essa condição. E lá atrás, esse grupo de pessoas, eles trabalharam em 3 pilares que foram fundamentais para trazer a gente nessa posição de destaque no mundo. Eles trabalharam a questão da pesquisa agropecuária, com a fundação da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em 1974. Treinaram pesquisadores, inclusive no exterior, né? E hoje a Embrapa é uma potência em pesquisa tropical. Juntamente com esse eixo, com esse pilar, eles trabalharam a questão de seguro agrícola, na época o Proagro, né? Hoje nós temos o Proagro mais o seguro subsidiado, que é o seguro do médio e grande produtor. Trabalharam a questão de crédito, né? Que foi os planos Safras e o Pronaf. Para vocês terem uma ideia, mas não lá na década de 70, mas na década de 90, o Pronaf ele aportava em 96 700 milhões de reais para agricultores familiares. Hoje, no plano Safra, o Pronaf está dentro, são 70 bilhões de reais. Então, houve uma evolução muito grande. O próprio plano Safra desse ano é 400 bilhões de reais. Então, são recursos e dentro desse valor, ele é desmembrado por uma série de programas, né, onde você tem custeio, investimento e comercialização. Recurso para isso. Então, foram evoluções que foram tomadas de decisão lá atrás, para citar algumas, né, delas, e que trouxeram o Brasil nessa posição que nós temos hoje de celeiro do mundo, né, de prover alimentos para nós e os nossos clientes. E realmente, né, você vai na Europa, assim, o preço da carne, principalmente caríssimo, frutas, não tem essa variedade, muito cara, né, um valor muito elevado. E o Brasil, enquanto potência, igual você havia comentado, o que você acha do ponto de vista da fiscalização? Como poderia melhorar ainda mais? O trabalho da fiscalização propriamente dito, né, do Ministério da Agricultura, a questão da qualidade dos insumos agrícolas e pecuários, então acho que isso nós vamos, como produtores de alimentos, sempre demandar insumos por insumos agrícolas de qualidade. Então esse trabalho da fiscalização é importantíssimo para manter nossa posição e para continuar produzindo os produtos, né, que nós somos líderes e precisamos para alimentação. E a vigilância também, né? Vigilância, como eu falei, pessoal nosso do Vigiagro, no sentido de evitar que entrem pragas que nós não temos aqui, que possa pôr a perder todo esse trabalho que veio ao longo desses últimos 50 anos, né? Essa é uma atuação muito forte também que o Ministério se preocupa bastante. Bom, a outra, nós temos uma equipe, eu não comentei porque está mais voltado até para exportação e para os nossos parceiros, é uma equipe formada pelos adidos agrícolas. Então, o Brasil tem posições no mundo todo de adidância, né? São colegas auditores que, por um concurso interno, eles assumem cargos de assessoramento do Itamaraty, nos países onde o Brasil mantém relação comercial. E, nesse sentido,
abrem portas para novos clientes e para novos produtos, né, no sentido de diversificar a nossa pauta de exportação, em vez de ficar só em soja, milho, carnes, né, papel e celulose, que são as principais, suco de laranja, diversificar cada vez mais a nossa pauta de exportação através de acordos comerciais com esses países que nós temos relação, né? E ampliar com aqueles que nós já temos, por exemplo, China, né? A China é o nosso principal parceiro comercial, e ampliar, então, os negócios com esses países. A gente vê, assim, que cada vez mais, né, outros mercados, Europa, vem buscando também a questão do mais sustentável, né? Ligando mais essa sociedade, o ele tem demandado mais isso. Como você vê como o Brasil está se posicionando? Qual é a visão, né, dentro lá do mapa do área? E queria que você comentasse também um pouco em relação às queimadas, né? Como é o posicionamento, né, da agricultura? É uma boa questão e está hoje na pauta da discussão, né, do mundo inteiro, né? Hoje o consumidor, você comentou muito bem, é o consumator, né? É o consumidor-ator. Ele está querendo saber a origem dos produtos que ele consome, de onde vem, como é produzido, com quem foi que produziu, e isso vai remeter até a questão das indicações geográficas. Mas antes disso, para ficar nessa questão que você comenta, o planeta hoje tem 4 grandes desafios, né? Nós todos temos 4 grandes desafios. É a segurança alimentar, produzir alimentos em quantidade e qualidade suficiente para alimentar as pessoas. Hoje ainda temos 850 milhões de pessoas no planeta que consomem menos calorias do que a ONU recomenda, né, diária. Nós temos a questão da segurança energética. Nós estamos passando e deveríamos passar por uma transição agora. Nós vamos mudar de modelo. Nós estamos consumindo carvão, combustível fóssil, petróleo, carvão, e o mundo está demandando e está passando por esse desafio. Bom, quais são as outras fontes de recursos, de energia limpa, renovável, né? Esse é o outro segundo desafio. O outro é a desigualdade social que ainda permanece no planeta. Como é que nós vamos endereçar essas questões, né? E esse ponto também é delicado, porque você tem esses fluxos migratórios causados pelas recentes guerras que nós estamos vendo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente imaginava que na Europa, depois de tudo que passaram, tudo que o mundo passou, né, os aliados e tal, que você não teria apesar da Guerra Fria, do pós-guerra, mas que não haveria de novo outra guerra. E nós estamos vendo isso desde 2021, né, a Rússia invadindo a Ucrânia e inclusive ameaçando outros países próximos e tal. E agora no Oriente Médio novamente, né? Então você tem a questão da desigualdade social ainda com esses fluxos migratórios fazendo com que isso seja ainda mais difícil de endereçar. E o quarto desafio são as mudanças climáticas. Todos nós estamos sendo afetados por isso e vamos ter que dar solução, caminhos, né? O interessante é que o agro é parte da solução. Então, o agronegócio, ele é parte dessa solução, porque ele pode prover alimentos em quantidade, sequestrar CO2, né, o carbono que está aí aquecendo a atmosfera, pelo fenômeno da fotossíntese, mitigar esses efeitos das mudanças climáticas, fornecer alimento diminui também a questão da diferença social, né? Então, é isso, é assim que eu vejo como o agro pode trabalhar esses desafios. No caso do Ministério da Agricultura, bom, o Brasil talvez seja um dos poucos que tem uma legislação ambiental muito forte, muito rígida, foi feita em 2012, né, o novo Código Florestal, e nós precisamos pôr cada vez mais ele em prática. No caso do Ministério da Agricultura, nós temos dentro do Plano Safra, desses 400 bilhões, né, que para esse ano aqui, que eu estava comentando, existem recursos para
existe uma previsão, inclusive, de um programa que foi negociado, né, entre o Brasil na COP15, de como é que cada país iria trabalhar para reduzir as suas emissões de CO2. E o Brasil talvez seja um dos únicos que tem um plano chamado, dentro do Plano Safra, tem um plano ABC, e agora chama-se ABC+. É agricultura de baixo carbono. Então, existem 6 bilhões de reais dentro desses 400 que são para atuar, para que o agricultor use, pelo menos, são 7 práticas dentro desse plano ABC. Uma delas é plantio direto, só para citar uma. E onde ele pode obter recursos para investimento em práticas que promovam o plantio direto. Você pode me perguntar, mas que investimento? A plantadeira de plantio direto, ela precisa ser mais robusta, ela tem que ser mais pesada, mais forte, porque ela tem que cortar a palha que está sobre o solo. Então, ela tem que cortar a palha e cortar o solo e depositar o adubo e a semente lá embaixo. Essa plantadeira custa caro, é um investimento. Então, esse plano ABC, dentro dessa linha de crédito de plantio direto, prevê financiamento de plantadeira e outros insumos e outros recursos para isso. Então, são práticas, né, sustentáveis, né, para isso. Uma outra área que o Ministério vem trabalhando muito é a questão de bioinsumos. Então, são insumos agrícolas que são produzidos de forma mais natural, né? Então, você tem, por exemplo, o controle biológico de pragas e doenças. Ele não é uma coisa recente. O controle biológico faz 40 anos que tem. O Departamento de Entomologia aqui da Exalc já trabalhava com criação de insetos que controlam outros insetos, pragas, né? Esse é o controle biológico. Então, e é um dos bioinsumos que a gente poderia citar, mas tem fertilizantes naturais, tem uma série de coisas. E uma outra linha que o Ministério trabalha bastante trabalha no sentido de fomentar, né, de articular para que isso cresça, amplie, a agricultura regenerativa. Através da própria agricultura, a gente regenerar a qualidade do solo. Um exemplo, para ficar num exemplo, é a cobertura morta, né? Manter a lavoura sempre com uma cobertura morta na entrelinha da lavoura. Em vez de deixar o solo exposto à luz do sol o dia inteiro, ao calor e à chuva, à erosão causada pela chuva, você mantém um colchão, uma massa de matéria seca que vai proteger o solo da erosão, da chuva, vai proteger o solo do calor, então aquele solo acaba tendo mais vida, sendo mais úmido, né? Começa a voltar as minhocas, os besouros, os bichinhos da terra, isso tudo cria uma vida, né, no solo, que mineraliza a matéria orgânica, ou seja, todos os nutrientes e o carbono que está na folha, caída no chão, ela vai sendo mineralizando, né, vai se mineralizando e vai transformando em nitrogênio, fósforo, potássio, são aqueles elementos que a planta absorve pela raiz e transforma depois nos produtos que a gente colhe e produz e tal, e o gado come, transforma em leite, transforma em lã, em ovos, né? Então é assim que o Ministério vem trabalhando muito essa questão da sustentabilidade do planeta. Política de financiamento, plano ABC+, para garantir que aqueles 7 itens que estejam dentro do plano ABC sejam cumpridos e a gente entregue para o planeta na COP30 resultados, né, de que isso vem fazendo, insumos mais naturais e a questão de tratar bem da terra, né? Na verdade, a terra, só fazendo um parêntese, ela é o maior patrimônio que um produtor tem, né? E ele tem a geração dele, tem a família dele, tem as futuras gerações, os filhos, né, a sucessão familiar. Então, esse insumo, né, a terra, esse capital terra, ele tem que cuidar bem. É interesse dele cuidar bem. E muitos há muitos anos já perceberam que ele deve tratar bem do solo. E aí, volto na última questão que você perguntou, e as queimadas, né? Bom, nós estamos passando por um período de seca. E agravada, provavelmente, todas as indicações científicas e consenso já do IPCC, né, dos pesquisadores, é que está agravada pelo excesso de CO2 que nós estamos colocando na atmosfera.
Então, assim, tem que se fazer um combate muito forte do incêndio criminoso, né? Tem que pegar e punir aquelas pessoas que colocam fogo por outra motivação, né? Por questões ou de limpeza da área, por desconhecimento. Era uma prática antiga usada, né? Pôr fogo para limpar a área, tirar o mato e depois plantar em cima. Mas isso já não se faz mais há muitos anos, né? Não é recomendado na academia, né? Nós agrônomos não recomendamos isso. E, pelo contrário, né? Nós devemos manter a matéria orgânica em cima, né? Do solo. E então, assim, o agricultor, ele sabe e não põe fogo porque ele sabe que aquilo é um patrimônio que ele tem. Agora, esses incêndios criminosos, eu acredito que tem que ser punido, tem que ser verificado, identificado quem fez e punido, né? Como vem fazendo, acho que o país está fazendo isso, é que é muito grande, né? Então é difícil você controlar tudo isso, né? Com certeza. Como você falou, né? Um patrimônio. A mesma coisa da gente pegar o fogo e atear fogo no nosso carro. Ninguém vai ser louco de fazer uma coisa dessa. Ou o empresário pegar uma máquina dele de fazer parafuso e destruir. Ele tem 10 máquinas, ele destrói 20, 30. Não, é um patrimônio dele, é um meio, né? Capital, né? Bens e capital. Né? Então, e eles têm, e hoje o agricultor sabe disso, né? O produtor tem essa consciência, né? E ele preserva e nascentes, preserva a própria na maneira, né, de lidar, de tratar com o solo. Agora é interessante notar que, como eu comentei, né, nós estamos numa transição, né, de modelos de produção. Né? Os modelos de produção de commodities em larga escala, eles foram muito úteis, muito bons para que a gente pudesse alimentar 7 bilhões de pessoas no planeta. Daqui a alguns anos seremos 8, e em 2030, 2050, 10. Né? 10 bilhões. Então nós temos que alimentar esse pessoal todo, mas com um modelo econômico mais sustentável, né? De produção mais sustentável. Mudando um pouquinho agora de assunto, você falou sobre a questão do fomento às indicações geográficas, os famosos IGs. Você podia contar um pouquinho mais para a gente sobre como funciona, o que é, quais são os principais desafios e benefícios? Essa é nós falamos do consumador, né? O consumidor-ator. O consumidor hoje quer, além da questão de sustentabilidade e meio ambiente, ele quer saber também a origem dos alimentos que ele está consumindo. E mais do que a origem, a experiência de consumir aqueles alimentos, quando ele tem a possibilidade de conhecer a história das pessoas que produzem, né? A indicação geográfica, ela muitas vezes ela é através de um selo que é colocado na embalagem dos produtos e ela liga aquele produto que está dentro da embalagem com o território onde ele foi produzido e as pessoas que produziram. É um ativo de propriedade intelectual. As pessoas que estão naquele território, que produzem determinado produto há muitos anos, com o saber fazer dos seus ancestrais, os povos originários que estavam lá, mais as receitas que vieram de fora, enfim, o produto fica famoso devido a uma característica que ele tem única, típica daquele território. E isso é um patrimônio, é uma propriedade intelectual que as pessoas do território adquirem. E elas podem, por lei, proteger esse patrimônio. Então, a indicação geográfica está prevista na legislação, ela está no escopo, no arcabouço legal do INPI, é a lei de marcas e patentes, a chamada lei, né, a LPI, a 9276, de 1996. Ela está amarrada no acordo TRIPS mundial, que por sua vez está dentro da Organização Mundial do Comércio, da OMC. Todos os países signatários, né, os 190 países dentro da OMC signatários, possuem legislações internas, aqueles que ainda não têm, mas estão trabalhando nisso, para garantir a proteção de uma indicação geográfica. E é isso que o Brasil
vem fazendo. A Europa é muito pródiga nisso, no sentido de proteger e promover esses produtos com origem única, com origem típica, que só ali, naquele local e aquelas pessoas sabem fazer. E o consumidor, quando se depara com um produto dessa natureza, na verdade, ele deveria já ser informado, né? Que essa aliás, é um dos desafios das indicações geográficas, é a gente levar ao consumidor essa informação, fazer com que ele saiba distinguir. Ele está numa gôndola de supermercado e ele se depara com um produto com um selo na embalagem, um selo de indicação geográfica, e outro produto similar que não tem selo, ele comprar aquele que tem o selo, porque ele já entendeu que ali dentro tem um produto que é feito por um determinado grupo de pessoas, que tem um saber fazer, que tem uma característica própria, única, e esse valor agregado ficar com o produtor e com a cadeia toda de distribuição desse produto, né? Um dos benefícios da indicação geográfica é justamente esse, é a agregação de valor e melhorar a vida das pessoas que produzem esse produto, o desenvolvimento territorial que a gente busca. Em resumo, assim, a indicação produtos com indicação geográfica. Alguns exemplos, né? O café de Pinhal, o café da região de Garça, aqui em São Paulo, né? O café da região da Alta Mogiana, a uva de Jundiaí. Quando eu falo para vocês pamonha, o que vocês lembram? Pamonha de Piracicaba. Pamonha de Piracicaba. Então, a pamonha de Piracicaba, ela tem esse apelo. Então, ela preenche algumas bases conceituais para se tornar, quem sabe, no futuro, uma indicação geográfica, pamonha de Piracicaba, e proteger esse território que produz essa pamonha famosa. Nossa, que legal. Então, o canastra, né? Para pegar um exemplo lá de Minas Gerais, o queijo da canastra. E vira um presente, né? Você receber um queijo da é uma outra dimensão. É mais chique, assim, realmente. E aí entra na dimensão da experiência e a pessoa viajar para a região onde é produzida, remeter a própria Serra da Canastra, que é uma montanha, né? Um parque nacional em forma de uma canastra. E é bem legal, eu já tive a experiência de viajar para lá e assim, no lugar que eu fiquei eram produtores também de queijo, e era legal que no café da manhã eles traziam os queijos deles, aí tinha um aqui bem de Minas Gerais, né, aqueles panelão, fogão, e a gente fazia ali o café da manhã, o queijo, o bacon, junto com eles ali, sabe? Legal. Tudo junto. Era uma experiência bem legal. Eles também chamaram a gente para ir lá, conhecer as marcas. Então, era uma experiência completa. E existem dados, né, de que isso tem trazido agregação de valor ao produto, com selo, e a melhoria de vida dos produtores que produzem, né? E além do queijo em si, do selo, do queijo, outros produtos do território acabam se aflorando, né? Por exemplo, o turismo assim, anda junto com a indicação geográfica, né? Começa, as pessoas vão por conta do turismo, acabam adquirindo os produtos que tem a IG, ou vão por conta da IG e acabam fazendo turismo, ficando nos hotéis da região, comendo nos restaurantes da região, nas pousadinhas, comendo geleia, naquela produção, né, local, e isso vai trazendo desenvolvimento territorial. É isso que a gente trabalha, né, espera para esse. O próprio exemplo do vinho, né, lá no Rio Grande do Sul, o Vale dos Vinhedos, né, foi a primeira indicação geográfica. Então a pessoa vai de férias com a família, visita as vinícolas e participa de todas as atividades de turismo que existem, né, numa determinada região, nesse caso o Vale dos Vinhedos, toma os vinhos, compra o vinho e vem embora. Aí, 1 mês, 2 meses depois, ele está aqui, ele passa no supermercado, bate o olho na gôndola de vinhos e vê o vinho com o selo da indicação geográfica, e aí é um valor intangível, porque aí remete toda aquela sensação que ele viveu há 1, 2, 3 meses atrás, que ele estava com a família, estava lá. Essa é uma questão bastante interessante das indicações geográficas. E só para complementar, o Brasil hoje tem 118 indicações geográficas reconhecidas. Isso é muito ou é pouco?
pro tamanho do Brasil, acho que é pouco ainda. Boa questão. Para o tamanho do Brasil é muito pouco, porque nós somos um país continental, temos diversos climas e diversos fluxos migratórios, né? Os japoneses, os negros, os italianos, os alemães, os povos que já estavam aqui. Então, nós temos muito produto para ser valorizado dessa maneira. E só para comparar, a Europa tem 3.500 indicações geográficas. Só a Itália tem 850. No Brasil. Então, mas da onde que surgiu essa ideia de criar indicação geográfica? Boa pergunta. Bom, isso assim, é milenar, né? Então, você tinha já o mármore de Carrara, você tinha o cedro do Líbano, né? São produtos que acabaram adquirindo fama pela origem que tinham. E esses produtos já eram muito valorizados lá no passado. A primeira indicação geográfica como marco legal é o vinho do Porto, lá na região do Douro, né? O Marquês de Pombal, na época, era o mesmo Marquês de Pombal nosso. Ele também foi lá ministro, ele era ministro das Finanças, e ele tinha propriedade de vinho, e por conta dessa atuação dele, ele foi o que demarcou instituiu a primeira indicação geográfica, denominação de origem do vinho do Porto, né? O vinho fortificado, aquele vinho do Porto, porque esse vinho, na época, estava tendo muita falsificação. Vinhos feitos em outras regiões e de outra forma, sendo vendidos para os ingleses, que são os maiores consumidores de vinho do Porto, ou eram naquele momento, acho que ainda são, vendidos como sendo do vinho do Porto. E para evitar essa fraude, essa falsa indicação de procedência, é que se determinou a criação lá da denominação de origem vinho do Porto. Então essa foi a primeira, foi um marco legal aí. Tem uma curiosidade, acho que você pode tirar essa dúvida. O pastelzinho de Belém é também uma denominação? O pastel de Belém, ele só pode ser chamado pastel de Belém lá. Lá em Belém. Né? É o mesmo caso da champanhe. A gente toma, aqui no Brasil, vinho branco espumante. Nós não podemos chamá-lo de champanhe. As empresas não podem vender como champanhe. Fora de Belém, ele chama pastelzinho de nata, né? É interessante. Outro que também é de Portugal é o ovos moles de Aveiros. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu nunca vi, são docinhos, né, de gema de ovo, de Aveiros, feito lá na cidade de Aveiros, e que também só podem chamar de Aveiros os ovos moles de Aveiros, esses docinhos feitos lá. Aqui no Brasil, tem doce de gema também, é o baba de moça, né? São algumas outras iguarias, mas esse nome especificamente é só produzido lá, né? Nossa, que legal, eu não sabia, eu ficava na dúvida. É porque assim, uma colega do meu pai uma vez trouxe pastelzinho de Belém, só que aí a gente discutindo isso, mas chama mesmo? Porque tem lugar que chama pastel de nata e eu ficava na dúvida. Obrigada. Resolveu uma questão da minha infância. E é interessante, né? Nós, né, e quem está nos ouvindo, vai agora começar a despertar a consumir produtos que tenham selo nas embalagens, que sejam produzidos por pessoas num território determinado, com a história. Isso é muito gostoso, porque torna a vida mais interessante. Exatamente. E, além de valorizar e gerar benefícios e ganhos econômicos, sociais, ambientais, porque uma vez, por incrível que pareça, quando a gente fala, né, da sustentabilidade ambiental e o papel das indicações geográficas, para produzir os produtos, existe uma receita mínima de bolo ali, né? Uma receita que é feita, chama-se Caderno de Especificações Técnicas. E nesse caderno está escrito como é que é produzido aquele produto. E dentro do território, você tem diversos produtores, dentro daquela coxa de retalhos que a gente comentou no início, até nos territórios também tem diversidade e tem diferenças entre os produtores. E então aqueles que estão mais tecnificados acabam dividindo a experiência com aqueles outros produtores que estão menos tecnificados. O fato de discutir o caderno acaba tendo a possibilidade de trazer pesquisadores, professores de universidade, pesquisadores de instituições de pesquisa para fazer uma palestra, e com isso você vai melhorando o nível de tecnologia daquele território. Ao melhorar o nível de tecnologia do território, você
aumenta a produtividade, evita a mudança de uso do solo numa maior proporção, porque acaba tendo maior produtividade. Então, ele acaba tendo também um papel de sustentabilidade no ambiente. No contexto. É tão bom ouvir esse nível macro, né? Porque às vezes a gente se atenta a pequenas questões, mas não percebe que tem todo o entorno em volta disso. E eu penso que o Ministério, né, da Agricultura deve pensar nisso. Quais são as políticas, o que a gente vai fazer no nível macro, e daí, né, operacionalizando nos níveis inferiores. É muito bom poder, né, ouvir isso de você. E a gente já abordou aí vários assuntos, né? Viemos aí desde a sua história, um pouco da atuação aí como profissional. Passamos também pela essa última questão das indicações geográficas. Eu queria ouvir de você se tem alguma coisa que a gente não abordou, que você acha interessante compartilhar também. Então, eu penso assim, até pelo fato de estar intimamente ligado, né, esse assunto que eu vou trazer ligado às indicações geográficas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é o papel do associativismo. Né? Desenvolver a cultura do associativismo. Quando a gente fala, nesse caso específico de indicação geográfica, nós estamos falando de gerenciar um bem coletivo. Porque a IG ela é de todos os produtores que estão situados naquele território e que produzem aquele produto. Então, ela é um bem coletivo. A construção do caderno técnico, ela deve ser construída de baixo para cima. Ou seja, não somos nós, instituições que trabalhamos na articulação e no fomento, nós orientamos, dizemos, trazemos modelos, como que deve ser, como que não deve, alguns assim, outros assim. Mas quem tem que discutir, quem tem que construir a receita mínima de como o produto ficou famoso, são os produtores. E, para isso, eles precisam estar associados, né, numa associação formalizada, até porque é essa associação que vai entrar com o pedido junto ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ao qual a legislação está. E para isso, essa cultura, esse exercício do associativismo deve ser bastante reforçado nesse território. Então, quando a gente chega para trabalhar num território que nos demanda para, eventualmente, construir uma indicação geográfica, uma das fases, né, que a gente faz é a prospecção. E, entre outras coisas, nós tentamos identificar e fomentar o associativismo, a desenvolver a cultura do associativismo. E isso no mundo inteiro. Não existe uma indicação geográfica forte se não tiver uma associação forte. E você não tem uma associação forte se ela não tiver a representatividade dos seus associados. Eles têm que participar, têm que abrir mão de parte do tempo e doar parte desse tempo, seja 1 hora por semana, um dia à noite, alguma coisa, um sábado, né, para ir lá e discutir esses assuntos que vão construir uma associação forte e, consequentemente, uma indicação geográfica forte, né? Então, o associativismo e a decorrência do associativismo é o cooperativismo. Eu comentei no início que o primeiro ano da minha carreira, assim que eu me formei, eu trabalhei numa cooperativa. E lá eu tive a possibilidade de conviver com um modelo cooperativista. Né? E o cooperativismo é uma filosofia de vida, é uma forma de arranjo, né, da sociedade local. Tem uma legislação específica para o cooperativismo no Brasil, nós temos, né, uma lei que trata disso, depois outras que vieram, a Constituição nossa trata disso, além de você estar em conjunto e se doar, né, a associação tem que ser representativa daqueles produtores. Então, é um caminho de duas vias. Ela tem que ser representativa dos produtores e os produtores do território têm que se ver representados nas lideranças da associação. Então, e aí depois, né, no caso de cooperativas, também é um outro tipo de associação, né? E as cooperativas o cooperativismo é uma filosofia de vida e as cooperativas são um instrumento para essa filosofia de vida. Filosofia porque ela está baseada em 7 princípios, né? O cooperativismo está baseado em 7 princípios, tem os dogmas e tal. Então é isso que eu diria que a gente não comentou, mas seria importante que a gente continue
fomentando isso na vida toda, né? O homem, ele é um ser para viver em sociedade, né? Desde que o mundo é mundo, as primeiras comunidades dos caçadores-coletores, eles já viviam em sociedade, né? Seja por motivo de segurança, de se proteger, seja por motivos de alimentação, para caçar. E não só o ser humano, mas os animais também vivem. As hienas, elas se organizam assim para caçar, né? As abelhas também se organizam em uma sociedade delas, né? É sempre quando fazer determinada atividade é mais difícil sozinho do que em conjunto. Em conjunto é mais fácil de você atingir determinado objetivo, né? E é aquela história, né? Sozinho a gente até vai, mas junto a gente vai mais longe, né? Exatamente. E Francisco, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, especialmente aqueles que estão envolvidos com agronegócio? Bom, nós tocamos aqui em alguns assuntos, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar, ela decorre de alguns itens que a gente comentou. A minha geração, talvez, e mais alguns outros colegas, né, e aqueles tantos lá de 50 anos atrás, nós trouxemos o agro até aqui. E daqui para frente, as novas gerações, elas devem manter e melhorar né, essa conquista que nós tivemos, que o Brasil teve, né? E nós estamos passando por um período agora de transição. É a transição energética, sair de combustível fósseis para combustíveis renováveis, e a transição alimentar. Sair de um modelo que funcionou até agora e partir para um outro modelo que também funcione, mas que seja até tenha um grande componente de sustentabilidade, né? Porque senão o planeta não aguenta. Então essa seria a mensagem, quer dizer, as novas gerações pegarem o bastão daqui para frente e trabalharem essa questão da transição, uma transição bem feita, bem pensada, né? Lembrando sempre que o agronegócio, ele é parte da solução dessas transições, tanto energética, por conta de etanol e bagaço e outros tantos, seja por conta dos alimentos. Legal. Então, nós não somos um problema, nós somos parte da solução. Com certeza. Muitas vezes o agro é visto como vilão, né? Mas as pessoas esquecem desse ponto de vista e esquecem também que o agro é uma cadeia como um todo, né? Desde o pequeno como o grande, às vezes a mídia vincula muito a visão como se fosse só o grande produtor, mas não, o agro também é ali, o produtor familiar, pequeno e médio produtor. Apesar de diversas definições e tal, eu particularmente vejo o agro como um só. E o que existe são demandas diferentes, de grupos diferentes, né? Mas todos eles produzem agricultura, cereais ou pecuária para se alimentar e para vender, para ter lucro, para ganhar dinheiro, para levar seus filhos para a escola, para pôr um aparelho nos dentes, para trocar de roupa, comprar roupa. Então, né, o agro é um só. As demandas de cada grupo é que tem que ser olhadas de forma cada caso é um caso, né? Individualizada. É isso. Agradecer ao Francisco por esse bate-papo maravilhoso. Agradecer também a Cissa, né, minha companheira host aqui, por mais um episódio. E a vocês também que estão aí assistindo. Muito obrigada, Francisco, pela disponibilidade por estar aqui, dar a gente essa oportunidade de escutar e entender melhor sobre as indicações geográficas, entender melhor sobre o trabalho que você desempenha. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Sara, como sempre. Excelente, não tenho o que falar, amiga. E é isso. Ficamos por aqui? Ficamos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Tchau, pessoal. Obrigado a vocês.